2h30 depois que saímos do campo 4, o Passangue olha para mim e fala: Areta, a gente vai ter que descer. Naquele momento eu pensei, acabou para mim. Daqui a pouco ele secou minhas lágrimas, voltou a minha viseira, voltou a minha máscara no meu rosto, ele virou em direção ao topo da montanha, começou a caminhar como quem diz, vamos, e a gente depois de 8 horas chegamos ao topo do Everest. Fala pessoal, o Conexão Outdoor está de volta com uma edição especial. Especial porque hoje a gente vai viajar para Lukla, no Nepal, para percorrer todo o caminho até os 8.848 metros do cume da montanha mais alta do mundo. E quem vai nos guiar até lá é uma montanhista que já esteve antes em 3 dos 7 cumes e em maio deste ano se tornou a primeira mulher negra latino-americana a escalar o Everest. De Campinas para o topo do mundo, Areta Duarte. Fala Areta, muito bem-vinda ao Conexão Outdoor, muito prazer em conhecê-la. Israel, o prazer é todo meu, estou aqui ansiosa, na expectativa, nas melhores das expectativas aí para a nossa conversa sobre essa jornada no Everest. Bom, primeiro, face sul, né? A escolha pela face sul acho que foi meio óbvia, porque a face norte no Tibete estava fechada, né? Mas se ela não tivesse fechada, a face sul seria a sua escolha mesmo assim? Sim, teria sido, porque justamente a gente consegue se organizar em relação à expedição. Eu, no caso, com bastante antecedência, né? Eu decidi que seria pela face sul, porque decidi que ia escalar o Everest aproximadamente 1 ano antes de embarcar ao Nepal. Então, face sul, porque também entendo que, poxa, teríamos outros brasileiros indo por essa rota, teríamos aí uma garantia de operação nessa temporada de 2021 pela face sul. Tenho muita vontade de ir pelo Tibete, é claro que com certeza será diferente, né? Até mesmo a aproximação ao campo base. Do ponto de vista cultural, também entendo que terá aí diferenças, mas nesse primeiro momento eu realmente desejava face sul, sim ou sim. Você chegou em Lukla, né? Para chegar em Lukla, você sai de Katmandu, você voa de Katmandu para Lukla? Isso mesmo, então a gente voa de São Paulo, Katmandu, de Katmandu a Lukla. Depois de nós termos cumprido aí a quarentena de 7 dias, que não é algo muito comum, mas por conta da pandemia tivemos que cumprir 7 dias na cidade, capital do Nepal, e depois embarcamos a Lukla, aquele voo muito conhecido por ser considerado um dos mais perigosos do mundo, em que até a pista é bastante reduzida. É perigoso porque justamente a pista é muito curtinha e o pouso do avião é justamente de frente com um paredão de rocha. É necessário que os comandantes, né, que os pilotos sejam realmente aí muito experimentados em voos e o próprio avião, existe um macete aí, uma curiosidade, que é deixar as rodas, os pneus desse avião levemente murcho para garantir a frenagem. Então a gente faz esse voo doméstico até Lukla, que está a 2.700 metros de altitude, e daí começamos a aproximação ao campo base. A gente está vendo aí na tela o mapa, né, do Portal Extremos, né, que é o site que faz a melhor cobertura ao vivo dos brasileiros no Everest, então dá para saber um pouco mais como que é esse deslocamento, né, de Lukla até chegar ao campo base. E como a gente pode ver aí, a altitude do percurso vai, né, subindo gradualmente, e a gente tem esses vilarejos, né, por onde você passou e por onde todo mundo passa, né, que é o Pagdin, o Namche Bazar, o Tembote, Pangbote, Dimbote, Perite e Lobute. A partir dali, às vezes, muitos montanhistas fazem um ciclo de aclimatação já sentido Lobute East, que está a 6.119 metros, ou um pouquinho mais para baixo, né, no mapa ali, para depois ir a 5.545 em Kalapatar. Eu queria saber qual que foi a sua estratégia de aclimatação nesse percurso até chegar ao campo base. Realmente, a gente precisa contar com pelo menos 3 ciclos de aclimatação para quem vai tentar escalar o Everest. E esses ciclos podem acontecer do campo base para cima, assim como pode acontecer como você comentou. Pode ser feito em montanhas anteriores, tipo um Island Peak ou um Lobute East. O nosso grupo não fez essa segunda opção, nós fizemos exatamente a primeira. Nós não escalamos o Lobute East, nós não escalamos o Island Peak, fomos direto ao campo base. Depois de 10 dias de caminhada, 10 dias de aproximação ao campo base, é que iniciamos aí o ciclo de aclimatação para a escalada. Claro que antes nós tivemos aí 2 vilarejos que pernoitamos
por 2 dias, perdemos por 2 noites, que foi em Nantes Bazar, que é considerada a capital Sherpa, a aproximadamente 3.400 metros de altitude. Ali nós passamos 2 noites, porque era bastante impactante essa altitude já, e também é muito interessante do ponto de vista cultural. Na capital Sherpa nós temos ali um bairro comercial, tem uma grande população vivendo ali, então é interessante ficar 2 dias nesse vilarejo. E depois tem um outro vilarejo mais acima, que a gente também passa 2 noites. Os demais a gente passa no máximo uma, vai subindo gradativamente a cada diária aí. Chegando no campo base, nós passamos a considerar os ciclos de aclimatação, que são 3, como eu comentei, tendo que subir aos campos altos e voltar para descansar no campo base. Depois do campo base, são 4 campos, campo 1, 2, 3 e 4. O ciclo de aclimatação acontece até o campo 3. Então, a gente saiu do campo base, foi ao campo 1, e por sinal, foi um dos dias mais difíceis para mim, essa primeira ascensão. Eu tive o princípio de edema pulmonar nesse campo 1, que está a aproximadamente 6.000 metros de altitude. Eu tive que usar a suplementação de oxigênio, apesar de não ser recomendado, eu tive que usar por conta desse problema de saúde. Eu estava com uma saturação de 70, muita dificuldade para respirar, saindo bastante secreção em cada tossida, eu tossia frequentemente, e chegou a até machucar alvéolos, a ponto de sair na secreção um pouquinho de sangue. Então, para eu conseguir pernoitar no campo 1, eu precisei usar essa suplementação de oxigênio e também tomar dexametasona para conseguir descer, porque eu estava com muita dificuldade de caminhar. Eu nunca tinha tido nada parecido, eu tenho muita facilidade de me adaptar à altitude, e foi um susto. No caso do Everest foi um susto, porque imagine, no primeiro ciclo de aclimatação, eu já estava tendo um problema considerado grave. E edema pulmonar geralmente é resolvido quando a gente desce, né? Em definitivo, sai da altitude, aborta a viagem e vai recuperar na cidade. Eu fiquei com essa expectativa, inclusive, de, poxa, será que eu terei que cancelar, que desistir? E eu fiquei acreditando e realmente meditando e exercitando respiração lenta para ficar o mais tranquila possível. O ambiente de montanha traz para a gente uma sensação de baixa de adrenalina, assim, a gente não fica empolgadíssimo, entusiasmadíssimo a cada empreitada. Tudo nosso passa a ser mais lento, dá para a gente digerir, dá para a gente pensar e raciocinar muito melhor, principalmente enquanto acampamento. Então ali eu percebi que, poxa, tá grave a situação, eu cheguei a colocar o oxímetro no dedo, né, estava marcando 70 de oximetria, de saturação, isso já era bastante grave, muito preocupante. No entanto, eu realmente estava ali cada vez mais exercitando essa fé e essa crença que poderia dar certo. E no final das contas, deu. Falando em fé, né, antes de começar a ascensão, quando vocês chegam no campo base, vocês passam pela cerimônia de puja, né, que é uma cerimônia super tradicional entre os hindus, né, entre os nepaleses ali. Então eu queria saber como foi essa experiência para você? Como você já esteve no campo base antes, não sei se foi a primeira vez, mas pelo fato de você estar ali para subir o Everest, deve ter tido um significado mais especial para você, né? Para mim foi bastante importante, porque eu percebi quanto de espiritualidade, né, os nepaleses têm, quanto focado num divino, num ser divino, ou seres divinos eles têm. Eu percebi que, poxa, a ascensão deles só aconteceria realmente depois desse pedido de autorização à montanha. Eles entendiam que, poxa, se não houver assim um respeito, essa permissão para ascender, tornaria a expedição muito mais perigosa. Muito bacana, demorou aproximadamente 2 horas, eles têm lá a distribuição de alimentos, tem lá as oferendas oferecidas ao divino, tem lá todos aqueles incensos acesos, eles cantam, eles meditam, eles leem mantras, e é muito interessante, me parece que eles fazem questão dessa passagem, principalmente pela passagem do Vale do Khumbu, pela cascata do Khumbu, na realidade. A cascata do Khumbu é atravessada em aproximadamente 2 horas, 3 horas de caminhada. Cada vez que nós passamos aproximadamente 6 vezes, se não mais, eu não me lembro agora exatamente, mas cada vez que passamos, tinha uma dinâmica muito diferente naquele lugar. A gente via blocos de gelo gigantes, do tamanho de carro, do tamanho de prédio, cada vez que passamos estava num lugar diferente. Se aquilo, de repente, está em movimento no momento da passagem de alguém,
enfim, cair uma avalanche, por exemplo, com certeza a chance de sobreviver é muito pequena. Eu não chegava nem 2 passos à minha frente, estava difícil caminhar e saber onde é que eu estava pisando. Eu fiquei com muito receio de pisar nas gretas, que são, para quem não conhece, né, são aqueles grandes buracos com profundidade que às vezes a gente nem enxerga o fim, profundidade infinita, e cair numa greta como essa, diversos trechos entre o campo 1 e campo 2 não tinha a corda fixa, que é comum nos campos altos do Everest. E como não tinha, eu fiquei com receio. Então cometi, entre aspas, a gafe, mas na realidade a minha avaliação é que eu tinha que fazer aquilo no sentido de levantar os óculos para conseguir enxergar com mais facilidade, porque os óculos estavam ficando embaçados, eu estava com muito medo de passar por greta. Então eu levantei os óculos e caminhei por aproximadamente 5 horas sem óculos, sem proteção nos olhos. Quando eu cheguei no campo 2, comecei a organizar a minha barraca, me higienizar, me cuidar, e de repente os olhos começaram a arder demais e ter aquela vermelhidão. E daqui a pouco a gente descobriu que era queimadura de retina. Eu tive que ficar 2 dias no acampamento 2, com os olhos vendados, com os olhos tapados, porque justamente eu não conseguia ter contato com nenhum tipo de luz. Foi mais um susto, porque, poxa, não tinha o que fazer, não tinha medicamento que resolvesse essa questão. Eu tinha que esperar e aguardar que houvesse aí uma autossuficiência do organismo. O próprio corpo é que garante aí a recuperação. E eu consegui recuperar após 2 dias. As pessoas me trazendo comida até a barraca, necessidades fisiológicas sendo feitas dentro da barraca. Então foi um momento que eu contei muito com o apoio dos demais participantes do grupo. E Areta, a gente falou um pouquinho, né, desses ciclos de aclimatação, e nem todo mundo sabe, né, que você vai subindo e vai descendo do campo base até o acampamento 3, né, porque pode ter gente que pense que você chega lá no acampamento 3 e fala, pô, já só falta um e já vou pro cume, né, então tem esse ciclo todo de aclimatação. A gente falou desse primeiro, né, que vocês foram até o Football Field, né, que é um pouquinho antes do acampamento 1, e você teve essa dificuldade toda, e depois, né, que se recuperou, voltou, né, pro base camp, né? E aí o segundo ciclo foi uma noite no acampamento 1, aí vocês passaram pelo Vale do Silêncio antes de voltar e dormir mais uma noite no acampamento 1, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do Vale do Silêncio, porque eu já escutei de algumas entrevistas suas que ele foi a sua inspiração para escalar o Everest, né? Então eu queria saber como que você se sentiu lá e o que você escutou no Vale do Silêncio. Foi a minha inspiração, me lembro em 2019, quando eu vi a foto do arquivo pessoal do Carlos Santalena, deste lugar, do Vale do Silêncio, que eu fiquei realmente empolgadíssima e com vontade de visitar essa montanha finalmente. Porque ele vai de 6.100 metros de altitude, vai até 6.400, coberto de neve, tem um glaciar gigantesco por lá. Na lateral do vale, tem diversas montanhas de 7.000 metros de altitude aproximadamente, e os montanhistas passando por aquilo ali realmente são como formiguinhas do ponto de vista de tamanho. Realmente a gente percebe que naquele lugar, quão pequeno nós somos, quão imponentes são as montanhas e quão imponente é a natureza. E foi surreal, foi mágico esse momento. O Vale do Silêncio faz jus ao nome, porque quando eu pisei lá é como se eu não ouvisse nada. Um silêncio assim estrondoso, um silêncio assim, até atormentador. Eu chegava a ouvir os meus órgãos se movimentando, os meus órgãos funcionando, de tão silêncio, tão bacana, experiência única. Aí a gente foi para o terceiro ciclo de aclimatação, né? Terceiro e último. Base Camp, uma noite no acampamento 1, uma noite no acampamento 2 e aí em direção ao acampamento 3. E parece que tem um paredão ali para você chegar nesse acampamento 3, né? Campo 3 é chamado de Zona da Morte. É um ambiente muito agressivo do ponto de vista de altitude. E tem um trecho... Nossa, esse trecho é bastante desafiador. Tem muitos trechos muito expostos, precipícios, que a gente passa em pequenas frestas estreitinhas, pontinhas estreitas de gelo e de neve. E depois tem algumas gretas também, em que a gente tem que atravessar as escadas de alumínio. Essa temporada em especial não tinha gretas muito largas, não tinha aquele monte de escada montada para a gente atravessar. Eram no máximo duas escadas, entre 3, 4 metros, máximo 5 metros de largura, mas invariavelmente muito amedrontador. A gente tem muito receio de atravessar esses lugares, porque quando a gente está atravessando, a gente olha para baixo, vê a greta, e por mais que nós estejamos ali com backup, assegurados pela conexão no corrimão, né, na corda fixa, ainda assim é difícil atravessar, pelo desequilíbrio que a gente
que a gente tem contato aí durante a passagem. Enfim, depois de chegarmos ao campo 3, voltamos e finalmente pudemos aí se adaptar e cumprir o último ciclo de aclimatação. E depois de passar, a gente chega no campo base e passa a esperar pela janela de bom tempo para subir em definitivo rumo ao topo. Areta, aí a gente foi para o quarto ciclo, esse que não é de aclimatação, ciclo de cume, né? Base Camp, aí foram 3 noites no campo 2, certo? Esperando a janela de cume. Como que foi isso aí? Depois que a gente chegou no campo 3, que é lindo, maravilhoso, conectamos aí ao cilindro de oxigênio, tivemos nossa pernoite lá, e na sequência subimos ao campo 4. Campo 4, nós chegamos, eu pelo menos cheguei com a Dani, né, a outra participante, por volta das 5, 6 horas da tarde, descansamos algumas horas, nos hidratamos, tomamos sopa, depois a gente sai para o ataque ao cume. Cada um dos brasileiros tinha um Sherpa, tinha um guia responsável por ele, assim. O meu guia era o Passang Sherpa. Nós saímos do campo 4 rumo ao cume do Everest por volta das 11h30 da noite. Quando saímos, Israel, foi um momento bastante difícil para mim, porque quando nós saímos, o meu guia, o Passang, demonstrava sentir muito frio. Ele já saiu do campo 4 esfregando muito os braços, esfregando as pernas, batendo os pés no chão. Ele estava com muito frio. A gente está falando de qual temperatura? Estava aproximadamente menos 20, uma sensação térmica de menos 25, menos 30. E era de madrugada, que é o horário mais frio do dia, né? E aí eu entendi que, poxa, faltava muito até o sol nascer, 11h30 da noite, até 6 horas, 6h30. Faltava muito para o sol nascer, faltava muito para começar a esquentar o nosso dia. 2h30 depois que saímos do campo 4, o Passang olha para mim e fala: Areta, a gente vai ter que descer. A gente vai ter que descer porque está muito frio. Eu estou com risco de congelamento. Naquele momento eu pensei, acabou para mim. Eu tentei negociar com o Passang, dizendo: Passang, me deixa ir sozinha, porque eu sabia das cordas fixas, eu acreditava que não ia me perder, eu queria ir sozinha lá para o topo, e quando o último Sherpa começasse a descer, o último Sherpa do nosso grupo começasse a descer, eu desceria com ele, eu entendia que eu não estaria em risco. No entanto, o Passang, muito sábio, não permitiu, ele tinha responsabilidade sobre mim. E aí, eu, no instante seguinte, me arrependi muito, porque eu não estava preocupada com o Passang, eu estava preocupada com a minha realização. Eu me arrependi e antes de descer, eu queria pedir desculpa para ele. Eu chorando bastante, já levantei a minha viseira, baixei minha máscara de oxigênio, falei: Passang, eu quero pedir desculpas pelo que eu falei. Se você tiver que congelar um pé, congelar um dedo, ficar doente, morrer, apesar de eu estar muito forte, apesar de eu estar querendo muito, consciente, querendo muito estar lá em cima, não me interessa mais subir. Me desculpa, vamos descer agora. E aí, quando eu falei isso, o Passang parou, olhou para mim alguns instantes, daqui a pouco ele secou meu rosto, secou minhas lágrimas, voltou a minha viseira, voltou a minha máscara no meu rosto, na sequência ele virou em direção ao topo da montanha, começou a caminhar como quem diz: vamos, estamos juntos, e a gente, depois de 8 horas dessa conversa, chegamos ao topo do Everest. Eu não sei o que aconteceu, não tenho uma explicação muito concreta para eu dar para vocês, mas definitivamente algo sobrenatural aconteceu, na minha opinião, que garantiu que o Passang decidisse seguir em frente comigo. E aí eu fiquei em pé, Israel, olhei para um lado daquela montanha, olhei para o outro, de um lado estava o Tibete, do outro lado estava o Nepal, eu me via acima das nuvens, estava muito alto, o tempo estava aberto lá em cima, apesar de ventoso, frio, estava aberto, dava para enxergar o horizonte, longe, 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 era lindo demais. E aí a gente pode ficar ali no topo da montanha de 5 a 45 minutos. Isso varia conforme a condição climática, conforme a condição dos montanhistas. Eu estava muito plena, muito consciente, eu me sentia muito bem. Eu podia ficar ali bastante tempo, mas no final eu acabei ficando uns 15 minutos. O Passang em algum momento pedia: vamos voltar que está frio. A gente teve até congelamento do dedo, o dedo da mão, ele teve de um dedo e eu tive do anelar, só que não foi um congelamento tão intenso, tanto que a gente conseguiu recuperar depois que voltamos à cidade. Eu costumo dizer, Israel, que o cume não é o topo da montanha, o cume verdadeiramente é a nossa casa, é voltar integral, saudável, e a gente alcançou esse cume, o cume literal, que era da montanha,
e alcançamos também o retorno para casa. Como que foi a descida? Você chegou a ver algum corpo, né? Porque dessa própria temporada, né? Porque a gente sabe que essa é uma atividade de altíssimo risco e todos os anos, né? Pessoas morrem, né? Considerando todas as temporadas, a média de mortes no Everest é de 8 pessoas. Nessa temporada 2021 foram 4 mortes, 2 nepaleses e 2 estrangeiros. Eu vi 5 corpos, ou seja, eram corpos, inclusive, que nem era dessa temporada. Tem corpos que a gente encontra realmente ao longo do percurso, e esses corpos só são retirados quando a família paga pela remoção ou quando o governo nepalês decide retirar o corpo de lá. E a descida é, sim, muito desafiador. Para mim, em especial, foi muito difícil porque eu estava desidratando. Eu levei 4 litros e 400 ml de água para o ataque ao cume, do campo 4 rumo ao topo. Mas eu só consegui tomar 400 ml, que foi logo no início da caminhada, no início da ascensão, com a palatinose, com a suplementação. Depois, quando eu acessei a garrafa, os analgésicos, as garrafinhas de água, estavam todas congeladas, que só foram descongelar lá embaixo no campo base, demorou muito para descongelar. Então, a minha descida foi desgastante pela desidratação. A minha hora final até o campo 4, que eu realmente comecei a perceber, poxa, estou desidratada demais, estou cansada demais, a ponto de, tem que acelerar para chegar logo, para ver se tem água lá embaixo, uma sopa, porque eu começava a sentir. Quando a gente começa a sentir sede, quer dizer que a gente já ultrapassou o nosso limite de hidratação. É mau sinal. Eu comecei a sentir um ressecamento, uma sede assim absurda na última hora de descida. Esse dia de campo 4, campo 3, nossa, a perna estava reclamando. O corpo estava, pelo amor de Deus, vamos descansar, para depois começar a caminhar. Foi difícil demais, mas finalmente nós chegamos no campo 2 e aí pudemos celebrar, comemorar bastante. Quando que foi, né? Como que você se sentiu, né? Depois de que essa ficha caiu? Quando eu cheguei no topo do Everest, eu cheguei a ajoelhar quando eu cheguei ali na parte mais alta, no sentido de lembrar da minha infância na periferia. Eu me lembrava de quando eu ingressei à Faculdade de Educação Física, fui a primeira pessoa na família a ingressar em ensino superior. Eu me lembrava de todas as pessoas que eu tinha se envolvido no projeto Areta no Everest, trabalhado para que eu tivesse essa realização. Me lembrava do grupo chamado coletivo Negritude Outdoor, que quando fez contato comigo em fevereiro de 2020, início da pandemia, e percebeu que eu estava indo ao Everest, dizer, Areta, finalmente teremos uma pessoa negra tendo essa realização. Eu me lembrava que aquela realização não era minha, Israel, aquela realização era nossa, no sentido de se tornar uma referência, no sentido de abrir portas, no sentido de inspirar pessoas a acreditarem nos seus sonhos, a realizarem os seus sonhos, de perceberem que a gente tem sim um poder interno bruto que não é exclusivo da Areta. Todo mundo tem esse potencial de realização. Nós viemos a esse mundo para viver grandes coisas, na minha opinião. A gente não está aqui para ser um ser vivente e passar pela vida. A gente está aqui para viver intensamente. Eu entendi que aquilo ali era o meu primeiro passo. O passo de um grande sonho. O sonho que é de transformação social, ambiental. O sonho que é de fazer com que todo mundo enxergue esse poder de realização. Não me interessa qual é o seu Everest, me interessa que você pode realizar. E era isso que eu desejava imensamente. Poxa, Areta, brigadíssimo, né, por essa aula de Everest, por compartilhar sua experiência com a gente, para a gente aprender um pouco mais, né, do que é todas essas etapas, né, que compreendem a chegada, né, o ataque ao cume, né, porque é isso, nem todo mundo sabe o tanto de preparação e o tanto que se precisa, né, passar lá desde Lukla, né, até você chegar no campo base, até você chegar ao próprio ataque ao cume. Então, obrigado, né, foi um prazer, né, conversar contigo e, poxa, até a próxima. Israel, eu que agradeço imensamente, foi um prazer imenso. Muito obrigada. E é isso, pessoal, termina por aqui esse Conexão Outdoor pra lá de especial e a gente se vê na próxima.